E aí, essa é uma frase bem conhecida, né? Essa é uma frase bem conhecida quando a gente vai... Quando a gente tá no YouTube, aí vai chegar um vídeo, uma propaganda de um cara que vai dizer assim: olha, seus problemas acabaram, então compre aqui essa garrafinha, compre aqui essa régua aqui, compre esse perfume, compre... Aí manda logo você comprar alguma coisa, como se todos os seus problemas fossem resolvidos com aquele produto, né? Seus problemas acabaram, é uma frase muito conhecida e há como se... Quem dera se realmente com a propaganda, com um produto que a gente comprasse, doenças, conflitos, mortes, problemas complexos pudessem acabar e a raça humana ficasse tudo ok. Mas no livro do Apocalipse ele dá ele dá uma revelação de que de fato nossos problemas vão acabar e nós devemos saber como é que esses problemas vão acabar. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, o que é que diz aqui? Que Jesus ele vai voltar. Os discípulos eles tinham a certeza que Jesus iria voltar. Agora, preste atenção, muitos aí dizem que Jesus ele vai voltar. Mas como é que ele vai voltar? Porque se a gente não dizer como, qualquer maneira que vier, a gente vai aceitar que é Cristo, né? Então a gente tem que ter cuidado, tá certo? Mas Cristo ele vai voltar. E a segunda vinda de Cristo, ele vai libertar a gente de todos... Caiu aqui. A segunda vinda de Cristo vai libertar a gente de todos os nossos problemas. E isso não é uma utopia, isso é uma certeza que a Bíblia afirma, tá certo? Então, qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Apocalipse 22:12. Abre sua Bíblia aí, Apocalipse 22:12. Diz assim, ó: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então, para que Jesus ele vem à terra? Ele vem à terra para acabar a corrupção, né? Para acabar com a dor, o pecado, com esse mundo, e Jesus ele vem retribuir cada um conforme as suas obras, como ele está dizendo, o próprio está dizendo aqui, tá certo? Então Jesus ele vem retribuir cada um. Mas Saul, todos nós pecamos, sim, mas aqueles que se justificam, ou seja, aqueles que lançam mão da graça de Cristo, esses sim, né, vão receber o galardão de Cristo, o galardão de a recompensa de vitória, a recompensa de vida eterna, tá certo? Então agora preste atenção, é muito importante você dar uma olhadinha nisso, porque se você não souber como é que Jesus vai voltar, qualquer jeito que voltar você vai acreditar. E deixa eu dizer uma coisa, Apocalipse diz que antes do Cristo verdadeiro vai vir um Cristo falso. Então vai ter um dia que você vai se lembrar disso que eu estou te dizendo. Antes do Cristo verdadeiro vai vir um Cristo falso, que vai ter vestes maravilhosas, vai ter um cabelo maravilhoso, as palavras vão ser suaves, vai curar todos, mas esse não é o Cristo verdadeiro. Esse é Satanás disfarçado de Jesus. Então você abra seu olho, coloque isso aí na tua mente, peça a Deus para gravar isso na tua mente, que quando vier isso daí você vai se lembrar de mim. Tá certo? Mas como é que Cristo disse que iria vir? Tá certo? Mateus capítulo 24, verso 31, e isso é muito importante da gente saber, para a gente saber quem é o nosso Senhor quando Ele voltar. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, primeira coisa, ele vai vir visível, não é uma coisa invisível. Então, tem denominação religiosa, né, cristã aí, que diz que Jesus já voltou, tá bom? Então, cuidado que isso aí de fato é uma heresia, porque se Jesus ele não voltou, ele vai estar vindo com poder e muita glória quando ele vier, e vai ser todo mundo olhando para ele. Então ele não vai vir secretamente, ele não vai vir particular,
Então tem muita gente dizendo... Teve uma vez que eu estava passando pela igreja pentecostal, e aí eu estava passando pela igreja pentecostal, eu estava passando assim, caminhando bem tranquilo. Aí daqui a pouco a mulher disse assim: e Jesus vai voltar. Aí eu escutei aquilo e disse o quê? Amém, Jesus vai voltar. Aí depois disse assim: e ele vai voltar com poder e muita glória. Eu falei: olha, essa mulher tá... Deixa eu só ajustar isso aqui. Essa mulher tá ligada na Bíblia, viu? E vai voltar com poder e muita glória, e ele vai voltar, não abrir e fechar de olhos assim, pô, acabou, voltou, e quem viu, viu. Quem não viu já era. Aí eu digo: misericórdia, Senhor. Então você tem que ter cuidado com as coisas que estão espalhando por aí, viu? Tá certo? Então não vai ser particular só para os cristãos. Diz que todo olho o verá, não será silencioso, porque diz que vai ser com grande clangor de trombetas, tá certo? Não vai ser num local, vai ser todo o olho, ou seja, toda a terra vai ver ele no céu, não é na televisão, na internet, é no céu. E não vai ser por meio de sonhos, tá certo? Sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, de forma visível e audível, como está em Apocalipse capítulo 1, 7 e Atos capítulo 1, verso 11. Então vai ser essa maneira que Cristo vai vir, tá bom? Então fica ligado aí, tá certo? Então olha só, é possível saber exatamente o dia e a hora em que Cristo vai voltar? Será que tem condição de você dizer assim: ah, fulano recebeu uma revelação e ele vai voltar tal dia? De maneira nenhuma, tá certo? Então olha só, Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui diz que Jesus, ele não sabia, nem os anjos sabiam, somente uma pessoa sabia, um ser sabia, que era Deus o Pai. Somente ele sabe. Então se tiver nego aí dizendo: olha, vai voltar em 2012, não veio. Vai voltar no ano 2000, não veio. Vai voltar em 2020, não veio. Certo? Mas vai chegar uma hora que ele vai voltar, né? Então vamos estar preparados aí. Quais são os acontecimentos que antecederão a volta de Cristo? Então preste atenção. Mateus capítulo 24, também versos 6 e 7, diz assim, ó. 24, 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ele não haverá o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos e vários lugares. E ainda tem lugares, ainda tem outros evangelhos que dizem peste, fome, né? Então olha só, você está vendo guerra, você vê pandemias aí, você vê. Então isso é um sinal de a volta de Cristo. Agora, o que acontece, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Quando você tem um estudo mais profundo de Apocalipse e Daniel, você vê que o tempo do fim, ele de fato se inicia em 1798. De lá para cá é iniciado o tempo do fim. E a partir de 1844, você não tem mais data para profecia de data. Ou seja, a partir daí Jesus pode voltar a qualquer hora. Mas preste atenção. É importante a gente acompanhar aí essa linha de raciocínio, que esse tempo do fim e os sinais do tempo do fim, eles são esses, mas Jesus disse que é igual dores de parto. Quando a mulher ela vai estar para ter um filho, né? Tá para nascer o filho dela. Então começa as dores em 15 em 15 minutos e vai diminuindo, intensificando até chegar o dia, até chegar a hora de fato a criança nascer. Então preste atenção. Os sinais de a volta de Cristo são assim. Então teve a gripe espanhola em 1918, teve. Mas isso também é um sinal do tempo do fim. Entende? Só que as coisas elas estão se intensificando. Cada vez mais terremotos são registrados com mais frequência. Pestes são registradas com mais frequência. A gente teve aqui ebola ainda há pouco. E daqui a pouco já chegou, né, que assustou o mundo. Daqui a pouco veio o H1N1 que assustou o mundo. Agora a coronavírus, né, o Covid-19. E vai vir outro e outro que infelizmente... Mas graças a Deus, porque até Jesus ele vai voltar. Então isso é um sinal. Jesus disse que quando vocês virem esse sinal, você levante vossas cabeças, ou seja, vocês não fiquem desanimados, porque
a redenção se aproxima, tá certo? Então, que manifestações religiosas indicam a próxima vinda de Cristo, a proximidade? O que é que vai acontecer no mundo religioso, né, que indica que Jesus está perto de voltar? Mateus 24 diz assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, se você dá uma olhadinha, é um panorama que você se assusta. Mas ainda bem que Cristo revelou. Como assim? Esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles não vão operar sinais pequenos, eles vão operar grandes sinais. Então você vê aí no mundo religioso, sinais são sendo feitos. Curas medicinalmente, né? Ou seja, atestadas pela ciência que o cara foi curado. Cara. E os caras ensinando tudo troncho, sabe? Então assim, você tem que dar uma olhadinha. E prodígios, que se possível, Satanás engana até aqueles que já estão eleitos, né? Ou seja, até aquelas pessoas que já estão do lado de Cristo. Então tem que se ter cuidado, e isso está acontecendo, com certeza está. Então a gente tem que ter cuidado com as coisas que estão vindo por aí, e Jesus ele está perto de voltar. Mas vamos lá, que faça Satanás apresentará ao mundo na próxima vinda de Cristo? 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Existe uma farsa que Satanás ele vai fazer. 11:14 diz assim, ó. 2 Coríntios 14. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, assim, quando você dá uma olhadinha, se você dá uma olhadinha e você estudar mais profundamente, porque se a gente for debruçar-se aqui, talvez o vídeo durar 1 hora, 2 horas, mas eu vou sintetizar para você. Satanás ele vai vir, antes de Cristo voltar, disfarçado de anjo de luz. Ou seja, disfarçado de luz, para enganar as pessoas e pedir para que elas quebrem os mandamentos de Deus, porque foi Ele que permitiu. As pessoas vão se maravilhar, tá certo? Então você tem que ter cuidado para você não ser enganado. 2 Tessalonicenses 2:9 diz o seguinte, vamos dar uma olhadinha. 2 Tessalonicenses, você está abrindo a Bíblia? Tem que abrir, viu? 2 Tessalonicenses 2:9 diz assim, ó: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, né? Então, assim, o inimigo ele vai colocar em ação toda a obra de engano, né? Menosprezando a revelação da palavra de Deus. Então, preste atenção, Deus ele não se contradiz. Então, o que ele escreveu no Antigo Testamento se completa no Novo. Você pode ver que a gente vai estudar Apocalipse, a gente vai traçando toda a Bíblia e vai vendo toda a Bíblia. Então, Deus ele não se contradiz. Tem gente que diz assim, Deus deu o Antigo Testamento, passou, um vale agora é esse, agora passou também. E tem cuidado. Tem que ter cuidado, entende? Então, assim, o Satanás, quando ele vier personificado de Cristo, ele vai falar coisas que estão contra a palavra de Deus. Em que lado você vai ficar? Né? E qual o conselho de Jesus para esses eventos? Jesus ele dá um conselho, né? Um conselho para esses eventos, conselho a seu povo, né? Com relação a esses eventos, Lucas 21, tá vendo? A gente está estudando Apocalipse, mas no final a gente acaba estudando a Bíblia toda. Lucas 21, capítulo 28 diz assim, ó: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque vossa redenção se aproxima. Então, nós não devemos ficar indiferentes. Nós temos que ter consciência que a volta de Cristo está próxima. E cada vez nós devemos se chegar mais perto de Jesus. Tá certo? Mas o último sinal da volta de Cristo é o seguinte, olha. Mateus capítulo 24, verso 14 diz assim, ó: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então o fim ele vai vir quando Jesus Cristo, quando nós pregarmos o evangelho a todo mundo. Então se você está recebendo esse vídeo, é porque
Jesus está mais perto de se aproximar, mais perto de voltar. E tem uma certeza. Apocalipse capítulo 22, verso 10, diz assim, ó. Aquele que dá testemunho a estas coisas diz, certamente venho sem demora. E aí João exclama, amém, vem Senhor Jesus. Então uma das últimas palavras do Apocalipse é quando Jesus diz assim, ó, certamente eu venho. Ele viu da primeira vez? Veio. E ele vai vir da segunda vez. Agora,